Você acreditou que os Estados Unidos, né, deixaram o Brasil para lá, que pararam de falar sobre censura, pararam de falar sobre as atrocidades feitas por Moraes por aqui? Então segura essa. Fala, rapaziada do canal, vamos embora para mais um vídeo aí, agora envolvendo o assunto mais falado, né, dessa semana, e quem sabe seria o mais importante do ano, né, devido à gravidade da situação. Então, o Moraes, Rede Globo, né, uma polêmica aí agora envolvendo 9 milhões, né, no Jornal Nacional. Vamos ver aqui no Braddock Show, né, o Rony Gabriel, né, um dos entrevistados aqui, vai dar fazer também sua análise política aí a respeito de todo esse cenário político atual, né, e o mercado que está por uma crise, né, aguda de credibilidade institucional, onde a pressão internacional contra a censura e o banimento de plataformas se soma a graves denúncias, né, de falta de ética jurídica aqui no Brasil, movido por suspeitas de tráfico de influência e recebimento de milhões, que geraram novos pedidos de impeachment, né, no Senado, a respeito, né, a gente sabe de quem aí, o Careca, Dino, agora estão colecionando vários, né, e mais pedidos de impeachment, né. Diante desse isolamento, surge a tese de que o próprio sistema começou a descartar seus antigos aliados, promovendo uma tritura política para acomodar novos acordos e tentar conter a crescente rejeição da popularidade. Cara, tá complicado. E aí, vamos ver agora essa análise aí. No final, a gente deixa nossas considerações finais a vocês. Vamos embora pro vídeo. A Rumble segue banida do Brasil e o governo Trump criticou a censura de Moraes. É isso mesmo que vocês estão escutando. O banimento da Rumble no Brasil por ordem de Alexandre de Moraes segue em vigor e a plataforma foi bloqueada por se recusar a censurar conteúdo de usuários americanos postado em solo americano. O advogado da Trump Media, o Martin DeLuca, que vocês conhecem, já esteve aqui no programa, cobrou uma posição do secretário de Estado Marco Rubio, vocês estão vendo aí na tela. E o Rubio respondeu que o governo Trump, abre aspas, não vai mais tolerar atos de censura extraterritorial, fecha aspas. O secretário afirmou que os ideólogos têm liderado esforços para coagir plataformas americanas. Segundo Rubio, o objetivo é punir pontos de vista americanos que eles se opõem. Rodrigo Constantino, parece que o caldo pode entornar de novo. Aquilo que parecia resolvido pode eventualmente começar a tensionar novamente. A situação do Moraes aqui não está muito boa. Parece que ele vai atrapalhar a situação dele lá fora também, né? Bom, tomara que sim, né? Torcemos para que o Marco Rubio volte a ter mais voz nessa questão, porque ele entende o perigo comunista, o Foro de São Paulo, essa turma que quer censurar, inclusive cidadãos americanos. Aliás, eu faço parte disso, né? Eu sou um dos que foram perseguidos na Rumble, diretamente mencionado nesse caso, né? Como um cidadão americano que o Alexandre de Moraes pediu dados sigilosos da plataforma, quis me calar por postagens de um americano em solo americano, né? Quer dizer, isso tudo é levado muito a sério pelos Estados Unidos. Havia ali um esforço, né, de, enfim, mudar essa situação por meio de Magnitsky e tudo mais. Houve algum acordo que o Lula deve ter oferecido muitas coisas, rifado a soberania nacional para conseguir o que queria, entre as coisas que o Lula queria, revogar a Magnitsky do Alexandre de Moraes, sabe-se lá o motivo, talvez para tê-lo nas mãos, talvez para eleição em 2026, ou para o Messias ser aprovado, e a gente sabe que o Moraes estava fazendo alguma resistência a essa indicação. Ninguém sabe direito, a gente entra no campo das especulações, como alguns estão especulando que essa fritura do Moraes faria parte de um grande acordo envolvendo inclusive os Estados Unidos. Eu não chego a tanto, a minha imaginação não vai tão longe, eu não acho que seja um xadrez 4D desse porte, né? O Trump imaginando que vai vir escândalo local do Alexandre de Moraes, não acho que ele chegue a esse grau de profundidade, né, em relação ao que está se passando no Brasil. Mas para defender os interesses americanos, principalmente, provavelmente, questões de terras raras e tudo mais, China e talvez Venezuela, ele cedeu na questão da Magnitsky, né? E a gente sabe que não é o que o Marco Rubio, e acho que nem mesmo o Trump, desejava. Então, sim, respondendo a sua pergunta, Dácio, eu acho que tudo está na mesa ainda. Até porque o que o Lula prometeu, o Lula vai entregar, ele vai cumprir, né? A gente não sabe. A verdade é essa, a gente não sabe o que foi acordado. A gente sabe uma coisa com certeza. Alexandre de Moraes continua sendo um abusador de direitos humanos. Nada mudou aqui em relação a isso. E ele está agora fragilizado em relação à sua situação no próprio país. Ele está sendo alvo de ataques, né, que ele chamaria a Polícia Federal em outras circunstâncias, de gente que até ontem era aliada, né? E está com coragem de denunciá-lo em reportagens. Inclusive ele solta a notinha mequetrefe
a jornalista Malu Gaspar vai lá e refuta na cara dele. Então alguma coisa está acontecendo. A gente pode imaginar que a Malu Gaspar está agindo sozinha como uma repórter independente, que é autora de um livro sobre Odebrecht, que é alguém que já trouxe furos importantes sobre corrupção no país, mas é difícil imaginar que o grupo não esteja de alguma forma dando aval. Ainda não foi parar em horário nobre, com destaque no Jornal Nacional, esse escândalo, né? Esse é o termômetro para valer, né? Mas a gente acha que alguma coisa pode estar mudando no Globo. Merval Pereira, Lauro Jardim, vários estão fazendo pressão em relação a esse caso envolvendo o Banco Master e o ministro Alexandre de Moraes. Então, que está havendo uma certa mudança, uma fritura do Alexandre de Moraes no Brasil, isso parece ser o caso. Se os Estados Unidos voltarem a intensificar a pressão por conta dessa situação, por exemplo, de ainda banimento do Rumble no Brasil, o que é absurdo, né? Pode ser que o Alexandre de Moraes viva o seu inferno astral, pode ser que todos os vetores apontem na mesma direção ao mesmo tempo. Isso seria muito importante, talvez, para finalmente alguém como ele, no mínimo, cair por impeachment, que é o que se espera, e no fundo, cada vez mais gente falando disso já, né? Ele tinha que acabar preso. É isso. Que o nosso Natal taque sal no capeta e seja o inferno astral daquele que faz tão mal ao nosso país. Carol Esponza, e aqui a situação do Alexandre de Moraes está ficando cada vez mais complicada porque 3 senadores, Eduardo Girão, Magno Malta e Damares Alves, resolveram entrar com um pedido de impeachment dele, também fizeram denúncia na PGR, lastreados no artigo 321 do Código Penal, que trata de advocacia administrativa. A esposa do ministro, como todos sabem, recebeu 129 milhões de reais de um banco, do Banco Master, né? E esses pedidos foram encaminhados para que o Alexandre precise responder, afinal de contas, é um absurdo, né, que ele utilize do cargo para qualquer que seja a finalidade. Ele deu a desculpa de que foi discutir a Magnitsky. Só que, assim, é óbvio que o presidente do Banco Central não atenderia qualquer pessoa. Portanto, ele se utilizou do prestígio do cargo. E isso, segundo o Código Penal, também é crime. Artigo 357. Assim como o tráfico de influência. E independentemente se foi para conversar sobre a Magnitsky, não importa se ele obteve ou não algum ganho ou se ele foi discutir o contrato da Master. O fato de ter ido discutir algo que é inerente a ele próprio, por conta de sanções que ele sofreu, ainda assim configuraria crime. Ou seja, Carol Esponza, como que você avalia essa situação de inferno astral de Alexandre de Moraes? Nossa, é exatamente isso. Imagina se você, um cidadão comum, sofre uma sanção por um crime que você cometeu, você liga para o juiz e vai 4 vezes negociar com o juiz a sanção que você recebeu. E mais, o que o Galípolo poderia fazer, né? A Magnitsky é uma questão de bloqueio de contas global, né? Qualquer banco com acesso ao sistema SWIFT precisa aplicar a sanção. O Galípolo não poderia simplesmente transformar o Brasil num pária e não aplicar qualquer tipo de sanção. Agora, a gente tem que investigar, porque assim, a gente sabe que a Magnitsky é a famosa lei que não pegou aqui no Brasil, né? Aí eu questionei isso durante todos esses meses, enquanto ela estava válida, de como é que o Alexandre de Moraes recebia o salário, como é que ele movimentava as contas dele, será que era através da Viviane? Até agora a gente não sabe isso. Ele simplesmente não teve as contas bloqueadas, que era o que se esperava. Será que porque o Galípolo acobertou isso de alguma forma? Se for isso, ele também está cometendo um crime. Se ele só recebeu por pressão e não fez nada, é um crime do Alexandre de Moraes, ele não tem que pedir isso. Mas independente, agora está rolando aí, eu ainda não vi exatamente a data que a Malu publicou aí sobre essas reuniões, mas parece que a data sequer bate. Ele fala que é da Magnitsky, mas a data não tinha Magnitsky ainda, que daí teria só com as datas do Banco Master. Tudo isso precisa sim ser investigado. Essas assinaturas aí que o Girão colocou para a PGR, né, para a abertura do pedido de impeachment, mas também para uma CPMI, para que se investigue tudo isso que aconteceu. Mas, infelizmente, hoje até mais cedo, eu tive a oportunidade de entrevistar o senador Exalci, né, falando exatamente, a minha pergunta era essa, o que precisa acontecer? A gente primeiro assistiu calado, todo mundo em estado de choque, mas nenhuma reação, né, dos parlamentares, do Congresso, das instituições brasileiras, qualquer tentativa de freio sobre esses 129 milhões. Agora a gente vai continuar assistindo calado sobre essa reunião com o Galípolo, e a minha pergunta foi essa, o que mais precisa acontecer? Que absurdo maior que esse? Ainda existe um absurdo maior que esse para que o Senado Federal faça alguma coisa? A gente assistiu ali a colega
coleta, né, de 41 assinaturas, com muito sacrifício, porque 41 não é o tamanho da oposição no Senado, então muito senador que jogou ali só para em inglês ver, se o processo fosse de fato aberto, que eles já sabiam que não seria por um compromisso do Alcolumbre, eles até nem votariam a favor do impeachment. E o Zé Alcifa foi muito claro hoje, 26 senadores não têm rabo preso. Eu questiono se é esse número mesmo, mas enquanto a gente tiver o Senado com essa composição e esse nível assim, de frouxidão que nosso Senado hoje mostra, realmente Alexandre de Moraes vai continuar nadando de braçada aqui na impunidade do Brasil. Ô, Rony, eu vou aproveitar que você chegou nesse momento quente para poder dar a você a possibilidade de montar o inferno astral que o Rodrigo Constantino previu aqui. Então eu pergunto, o que está faltando para o Alexandre de Moraes incluir a Malu Gaspar no inquérito das fake news? Afinal de contas, ela disse que ele teria ido fazer ali pedidos para o Galípolo acerca do Banco Master. E ele falou que não. Então ela estaria cometendo fake news. Por que ele não coloca a Globo no inquérito das fake news, Rony? Na verdade, o que eu acho, ou melhor, o que me causa muita estranheza, mas nem tanta estranheza, não é nem a notícia, é quem deu a notícia, né? A notícia é parte da Globo. A gente sabe que a Globo recebe uma quantidade enorme aí de dinheiro público, e se essa notícia chegou aos ouvidos da população e da forma que chegou, inclusive com alguns comentaristas, né, da Globo, CNN, UOL, falando até impeachment de Alexandre de Moraes por crime de responsabilidade, eu faço uma análise que significa que Alexandre de Moraes talvez já tenha prestado os serviços que ele deveria prestar, principalmente ao deixar Bolsonaro preso e tirá-lo do jogo político, e agora talvez ele seja mais uma pedra de tropeço, né, para o sistema do que, de fato, alguém que vá resolver os seus problemas. Também fiz uma análise, até postei no meu Instagram quanto a isso, do interesse que a gente vê hoje que se tem para resolver uma questão do próprio Lula, de que tenha mais uma vaga no Supremo Tribunal Federal para acomodar o Pacheco, além do Bessias. Então, o que pode estar acontecendo aí é uma retaliação muito baseada, inclusive, na estranha retirada da Magnitsky de Alexandre de Moraes. Por que eu digo estranha? Estava ouvindo aqui nos bastidores agora mesmo, na verdade estava ouvindo no YouTube antes de entrar nos bastidores, né? Vocês comentando sobre a rede social Rumble. Ou seja, o Alexandre de Moraes, para os Estados Unidos, continua sendo um censurador. Ele continua agindo da forma que agiu. Aí, nós temos a JBS, que vai para os Estados Unidos, faz a negociação com eles, né, que a gente teve toda aquela situação ali, especulações, entre outras coisas, e aí se retira a Magnitsky do Alexandre de Moraes, mesmo sem ter uma resposta tão clara quanto aos abusos que ele vem fazendo, e ele continuando cometendo os abusos com os Estados Unidos, me parece que alguém, talvez de uma empresa aí, a mando de um certo presidente, pode ter dito alguma coisa no sentido, pode deixar que a gente vai resolver isso no Brasil para vocês, nós vamos tirar Alexandre da jogada. Alexandre pode estar sendo descartado pelo sistema depois dos serviços prestados aí. E aí, galera, o que vocês acharam? Vou deixar aqui uma pergunta reflexiva para vocês. Como o Brasil pode superar o ciclo crônico e de pactos institucionais, autopreservação entre os poderes, garantindo que o judiciário e o legislativo sejam verdadeiramente responsáveis perante a lei e a sociedade, e não meros balcões de negócios de proteção mútua dos poderes? O que é que vocês acham disso aí, galera? Conta pra nós nos comentários aí e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta e compartilha. É nóis. Até o próximo.